Graça e paz, irmãos, mais uma vez juntos aqui na Escola Bíblica Dominical, um momento especial em que nós estamos compartilhando experiências, aprendendo sobre a palavra de Deus e certamente Deus tem uma palavra para a sua vida. Amém? Vamos começar falando sobre a lição número 5 da nossa Escola Bíblica Dominical nesse trimestre. Então, a lição 5 fala sobre o reinado de Acasias. Vamos para o texto áureo, Samuel, capítulo 7, versículo 9. Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, ó justo Deus, provas o coração e a mente. O texto áureo fala o seguinte: a coragem de Elias é o exemplo e incentivo para os que são chamados a pregar e a exortar segundo a palavra de Deus, independente de classe, raça ou credo. Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Muito obrigado por estarmos aqui na tua presença. Te agradecemos. Fala conosco através dessa lição. Fala conosco através da tua palavra. É o que nós pedimos, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a lição. Vamos logo para a introdução que fala sobre um rei que desobedeceu a palavra de Deus, não honrou Deus, não honrou ao Pai Todo-Poderoso, e a Bíblia fala que esse homem pagou um preço muito alto. Vamos começar pela introdução. O reinado de Acasias foi fortemente marcado pela idolatria, assim como dos seus antepassados. Os seus antepassados, os reis antepassados dele, fizeram coisas que eram maus aos olhos do Senhor. Eram coisas ruins, e Deus penalizou-os severamente. E esse rei, ao invés de aprender com os erros do passado, dos seus antepassados, ele continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas práticas de idolatria, de desobediência, e acontece algo com esse rei, e ele, ao invés de buscar a Deus, ele faz exatamente ao contrário. Então, o que acontece? Após uma queda na sacada do Palácio Real, acompanha aí com a sua lição, e consequente ferimento, Acasias cometeu um ato de infidelidade a Deus. O que ele faz? Ele consulta Baal-zebub sobre o seu destino, ou seja, ele vai consultar espíritos malignos, uma entidade maligna, para saber qual o seu destino. Então é como se uma pessoa que serve a Deus fosse acometida por uma enfermidade, alguma coisa, um ato qualquer, uma situação qualquer, e essa pessoa, ao invés de vir buscar a Deus na igreja, na casa de Deus, ela vai buscar informações, buscar respostas com entidades malignas. Foi isso que aquele rei fez, e isso selou a vida dele. O Senhor, através do profeta Elias, advertiu severamente o rei sobre este gravíssimo ato, anunciando o decreto de sua morte. É importante entender que Deus usa Elias para ser o transmissor da sentença. E se nós temos um rei desobediente, nós temos um profeta obediente, que não tem medo de falar o que pensa, que não tem medo de dizer aquilo, de transmitir aquilo que Deus lhe entregou. Então, se por um lado nós temos aqui uma pessoa que desobedece, nós temos uma outra pessoa que deve ser um exemplo para todos nós. Quando Deus fala, quando Deus manda, nós temos que cumprir. Quando Deus ordena, não tem meio termo, não tem meias palavras, não tem posso, não posso, temos que cumprir. E ele realmente desobedeceu a Deus e pagou com a sua própria vida por essa desobediência. Não podemos desobedecer a Deus. Não podemos deixar que as situações mundanas, que as situações adversas venham nos afastar do amor de Deus. O próprio Paulo fala isso, que nada nos afastará do amor de Deus. Porém, nós mesmos, muitas vezes, geramos esse afastamento, nos distanciando, indo por outros caminhos que Deus não se agrada. Cuidado com o que você tem feito, com as formas que você tem achado para lidar com as situações no seu cotidiano, no seu dia a dia, porque Deus, ele não aceita
dividir a glória dele com ninguém. Amém? Primeiro ponto aqui, esse reinado, a exemplo de outros, por exemplo de Acabe, Jezabel, foi marcado, que eram os antepassados deste rei, por idolatria, por adoração a Baal, por adoração a falsos deuses e não adoração ao Deus único e verdadeiro. Vamos ver no primeiro tópico aqui, um reinado marcado pela idolatria. Primeiro tópico, o Deus de Acasias, Deus com letra minúscula, o Deus de Acasias. Acasias era filho de Acabe e Jezabel e foi sucessor de seu pai no trono de Israel. Acabe e Jezabel, você sabe, eram pessoas más, pessoas que inclusive confrontaram Elias. Elias entregou mensagem para Acabe sobre todo esse processo de idolatria, de problemas relacionados à intimidade, a relacionamento, à comunhão, à fidelidade ao Deus Todo-Poderoso, e Acabe paga um preço muito alto por isso. E o seu filho, ao invés de assumir uma postura diferente da de seus pais, ele faz a mesma coisa. Acasias venerava o deus Baal-zebub. Baal-zebub, venerado por Acasias de Ecrom, uma das 5 cidades dos filisteus, a sudeste de Canaã. Então, esse rei, ele adorava uma entidade, Baal, adorava Baal. Ao adoecer em razão de uma queda, enviou mensageiros para consultar essa divindade, a fim de saber se viveria ou morreria. Então, coloque-se na posição desse rei. Acontece que ele tem uma queda, ele sofre um acidente e ao invés dele clamar a Deus, buscar, dobrar o joelho, pedir a misericórdia de Deus, o que ele faz? Ele vai consultar espíritos malignos. Isso lembra bastante um outro rei chamado Saul, que perdido, já destituído espiritualmente falando do trono, ainda que no trono, mas Deus já havia rejeitado Saul em seu coração, ele perde a direção e vai consultar uma feiticeira em Endor. Então, as pessoas quando perdem a direção, elas fazem coisas absurdas. As pessoas quando estão longe da visão que Deus lhes deu um dia, elas fazem coisas inimagináveis. Alguém que foi colocado ali para ser uma pessoa que estivesse conduzindo o reino que Deus estabeleceu, ao invés de ser alguém compromissado com a verdade, ele fez pacto com Satanás. Tópico 2. Acasias segue os passos de seus pais. O reinado de Acasias foi um dos mais difíceis para Israel. Ele é mencionado na Bíblia como o rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E imitou Acabe e Jezabel. E Jeroboão, no seu curto reinado de 2 anos, conseguiu superar a maldade de seus antecessores. Acasias seguiu o péssimo exemplo de seus pais, que certamente não aceitaram o sábio conselho de Salomão. Qual é o conselho que Salomão deixa para a gente? Que é, ao meu ver, o ponto central que explica muito do que nós estamos vendo hoje com essa geração, principalmente a geração 2000, a geração que hoje está aí começando a trabalhar, a lidar com a sociedade. A Bíblia fala em Provérbios 22, 6, o que Salomão instrui. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Como que Acabe daria instrução para o seu filho se ele mesmo estava fora da visão de Deus? Se nós queremos famílias estruturadas, famílias abençoadas,
Se você quer ver o seu filho na casa de Deus, você precisa estar na casa de Deus. Se você quer ver o seu filho andando na verdade, você precisa estar andando em verdade. Se você quer ser uma pessoa que vai olhar para a sua família e vai agradecer a Deus todo o tempo e falar, eu e minha casa servimos ao Senhor, você precisa entender que o principal nisso tudo, antes de mais nada, é o testemunho que você estará dando para os seus filhos. Acabe não tinha nenhum testemunho para dar de bom para o seu filho e ele se tornou quem ele veio a ser, um rei impiedoso, uma pessoa que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, mas pagou um preço muito caro com isso. 2. Aí tem um homem que não aceita isso. Talvez você seja essa pessoa que Deus colocou na sua família, na sua casa, para você não aceitar aquilo que o inimigo estava ou está oferecendo para a sua família. Quem sabe você, neste momento, esteja vivendo um problema com filhos, porque estão sendo levados por uma sociedade em que a visão é completamente distorcida da verdade bíblica. Então, meu irmão, acredite, nós temos que confrontar o pecado, nós temos que ser agentes do Senhor Deus, assim como Elias. Olha o que acontece com Elias. A corajosa intervenção de Elias. O rei Acasias enviou seus emissários para consultar o falso deus Baal, mas o anjo do Senhor ordenou ao profeta Elias que se encontrasse com eles em Samaria e os exortassem com uma dura palavra. Ele fala assim, Elias confronta, porventura não há Deus em Israel? Porventura não há Deus em Israel para ir consultar Baal, Deus de Ecrom? Então ele fala aqui, ele confronta. Ou seja, será que vocês não sabem que Deus está em Israel? Será que vocês não sabem que Deus é todo poderoso, que Deus é soberano? Precisa vocês buscarem entidades malignas, falsos deuses, se aqui em Israel há um Deus todo poderoso, aquele que tem todo poder e glória e majestade? Então essa palavra é para a nossa vida, é para o nosso momento, o nosso tempo. Esse tempo que a sociedade está sendo bombardeada com TV, com mídia, sabe? Mídia controlada por entes malignos. E a nossa sociedade, a nossa família está sendo atacada dia após dia, o tempo todo com elementos malignos que tentam destruir a vontade de Deus para sua família e para minha família. Mas nós temos que ser uma voz como a voz de Elias. 2. A resposta de Elias aos soldados do rei. Quando o rei ficou sabendo que Elias, da profecia de Elias, enviou em 3 ocasiões diferentes, um oficial com 50 soldados para conduzir Elias ao palácio. Então, quando o rei descobre a história toda, a profecia de Elias, de que Deus iria tirá-lo do trono, que ele estava com os dias contados, ele se enfurece e manda o povo, os soldados, irem capturá-lo. E aí ele fala que vai um grupo de soldados e olha o que acontece. Meu irmão, quando Deus está com você, pode vir o exército que for contra você e sua família, mas você vai orar a Deus, vai clamar a Deus, o fogo desce do céu, vai queimar todo espírito maligno em nome de Jesus. Mas nas 2 primeiras vezes desceu fogo no céu e consumiu os soldados e seus capitães. Então quando chegaram, Elias, vamos te levar. Elias faz o quê? Dobra o joelho, clama a Deus. Senhor, manda fogo do céu. E quando ele clama a Deus, Deus manda fogo do céu, consome todo aquele exército que foi para tentar atacá-lo, aprisioná-lo, levá-lo para o rei, e Deus mais uma vez é com ele. Na terceira vez, acontece uma terceira vez, todavia o capitão do agrupamento, temendo pela própria vida e pelo dos seus soldados, ajoelhado, suplicou ao homem de Deus que lhes poupasse a vida. Então, o que é isso também? Aqueles homens reconhecem que sobre a vida de Elias estava o poder de Deus. Sobre aquele homem estava a glória de Deus. E aí, eu digo, quem olhar para você, verá o poder de Deus na sua vida.
E quando alguém se levantar contra você, meu irmão, você clame a Deus. Quando uma circunstância se transformar desfavorável contra você, ore a Deus, fala: Senhor, queima esse espírito maligno, queima todo demônio que se levanta contra a minha família, contra o meu lar, contra os meus filhos, contra a minha esposa, contra o meu esposo, contra a paz. Clame a Deus para que Deus queime todo o espírito maligno em nome de Jesus. Amém? Por bondade e misericórdia, olha só, o Senhor ouviu aquele sincero clamor e ordenou ao profeta que os acompanhasse até o palácio em segurança. Aí tem sempre o outro lado. Aqueles homens clamaram. Deus sempre tem misericórdia daquele que clama a Ele. Se você, por acaso, cometeu alguma coisa que não agradou o coração de Deus, peça misericórdia. Deus é poderoso para restaurar qualquer situação. Deus é poderoso para transformar qualquer circunstância. Em nome de Jesus. Amém? 3. Ministério de fogo. Elias pode ser chamado profeta de fogo. Em 3 episódios do seu ministério, Deus enviou fogo do céu. No Monte Carmelo, com os profetas de Baal. No Monte Horebe, quando o Senhor visitou o profeta e se manifestou por fogo, embora a presença dele não estivesse nesse elemento. E quando por 2 vezes o fogo desceu do céu para consumir os soldados e seus capitães. Não importa a circunstância. Servir a Deus é permanecer fiel, em coragem, determinação, diante de desafios e de adversidade. Tópico 3. A doença de Acabe e a sua morte. O julgamento do Senhor contra Acabe. Deus mandou Elias dizer ao rei que ele jamais seria curado ou sairia da cama vivo. Por consequência, sua obstinada idolatria, Acasias estava sentenciado à morte. Ele conhecia as maravilhas que Deus havia operado no meio do seu povo no passado. Irmãos, muitas vezes, mesmo sabendo o poder de Deus, a glória de Deus, a graça de Deus, as pessoas se afastam. As pessoas agem como o povo no deserto, que acabou de sair do Egito, viu os milagres através do grande mar se abrindo, as pragas que Deus enviou contra o Egito, e no meio do deserto fica com medo. Você imagina? Deus te dá uma fé sobrenatural, Deus faz coisas poderosas, Deus faz milagre na sua vida, e no primeiro problema que você tem, você esquece de tudo aquilo que Deus fez. Nós não podemos ser assim. Nós temos que lutar. Nós temos que mostrar para o mundo que o nosso Deus é todo poderoso. Temos que mostrar para a nossa família que nós temos fé em Deus, porque no momento certo Ele vai agir. Como poderia opor-se a Deus e negligenciar suas leis daquela maneira? Isso em relação a Acasias. Deus não tolera a obstinação daqueles que ouvem a sua palavra e permanecem com uma vida deliberadamente entregue ao pecado. O que quer dizer isso? Pessoas que sabem da verdade, mas continuam no pecado. Pessoas que sabem que Deus não aprova aquilo, mas continuam a praticar. Pessoas que sabem que Deus não tolera, mas continua exercendo aquele ato. Deus não aceita isso. E Deus está nesta manhã nos dando chance para retornar, para converter a nossa rota. Converter é mudar. Nesta manhã, mude a sua rota. Veja, faça uma análise da sua vida e veja o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado e restaurado. Porque Deus é poderoso para restaurar qualquer coisa, meu irmão, basta você querer. Tenha determinação. E por falar em determinação, o segundo ponto fala assim: a determinação de Elias e a morte do rei. Ao ser convocado diante do rei pelos oficiais e seus soldados, o profeta não titubeou em repetir o que já havia dito anteriormente aos mensageiros de Acasias. Dessa cama a que subiste, não descerás mais, mas certamente morrerás. Foi isso que ele falou.
olho no olho. Falou direto para o rei, sem ter medo, sem receio. Elias entrega, Elias fala e ponto final. Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de dizer aquilo que Deus está colocando no teu coração para abençoar alguém ou para ser um despertamento para alguém. Provavelmente, o acidente ocorrido com o rei afetou sua mobilidade e a falta da medicina avançada naquela época não lhe proporcionou uma boa recuperação. Independente disso, a palavra de Deus dada ao profeta Elias se cumpriu e o rei Acasias faleceu. Tudo que Deus fala, meu irmão, se cumpre, independente da situação. Então eu digo para você, se você por acaso está com alguma situação e está vindo à tua mente neste momento que, olha, eu acho que não vai acontecer, eu acho que não vai se cumprir, eu acho que vai ter algum problema, não pense assim. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus promete, Deus cumpre. 3. As qualidades de Elias. Nesse episódio, vemos várias qualidades de Elias e são percebidas claramente. Eu, particularmente, gosto muito de Elias. Eu brinco falando que Elias é um abusado, um profeta abusado, porque ele não tinha medo, não tinha receio, ele falava e pronto, né? Então, algumas qualidades dele, tais como intimidade com Deus, fundamental. Se você pensa ou se você deseja ser usado por Deus, a primeira coisa é intimidade com Deus. Ou seja, o que é intimidade com Deus? Conhecer a vontade de Deus, conhecer a verdade que é Deus, conhecer os seus caminhos e ser fiel a Ele. Zelo em promover a adoração de Deus, ao Deus de Israel, e em condenar a idolatria. Nós temos que ter prazer em adorar a Deus e não só adorar, mas também mostrar às pessoas a importância de adorar a Deus. E rejeitar a idolatria, rejeitar aquilo que rouba a exclusividade da glória de Deus sobre a nossa vida. Temos que entender isso. Outro, clareza e assertividade em suas sentenças. Seja claro, entenda e pratique, sem olhar para um lado, sem olhar para o outro, sem pensar duas vezes, sem ficar com medo dos resultados. Se Deus mandou, Ele é com você, meu irmão. Fidelidade e, além de tudo, coragem. Tenha coragem, seja fiel e tenha coragem a Deus, porque Deus vai honrar você. Tenha coragem em Deus, porque Deus vai honrar você. Ainda hoje o Senhor busca homens e mulheres que sejam corajosos e obedientes a fim de serem usados por Ele em sua grande obra. Deus procura, Deus quer, Deus vai fazer uma grande obra através daqueles que Ele encontrar e estejam dispostos a se tornar agentes da glória e da graça de Deus. Conclusão. O reinado de Acasias foi marcado pela idolatria e pela infidelidade para com Deus. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, ao consultar outros deuses sobre o seu futuro. Era idólatra, infiel para os mandamentos de Deus. Elias foi o profeta que confrontou as transgressões de Acasias e, por esse motivo, quase foi preso. Todavia, seguiu em frente e cumpriu sua missão e honrou a Deus. Irmãos, meu irmão, eu não sei o que você está vivendo ou está passando, mas eu digo uma coisa, seja fiel a Deus, confie em Deus, porque Ele vai honrar a sua vida, Ele vai honrar os seus propósitos. Eu tenho certeza disso. Acredite que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Glória a Deus. Nós estamos hoje, você deve ter percebido, aqui na nossa igreja. Daqui a pouquinho, que eu digo daqui a algumas semanas ou meses, nós estaremos retornando aqui para este ambiente com a nossa escola bíblica dominical presencial. Quando será? Não dá para precisar ainda. Talvez em outubro, não sei, talvez setembro, Deus é quem sabe. Mas o importante é que, apesar desta aula ter sido breve,
ter sido bem objetiva, eu creio que Deus falou com você. Abra a sua lição, leia os versículos, as referências colocadas neste texto e você certamente será muito abençoado. Então, qual é a síntese dessa lição? A obediência a Deus é a chave de uma vida abençoada. Obediência a Deus é a chave para uma vida abençoada. E, se você é agente de Deus para abençoar alguém ou para sentenciar alguém de algum delito que esteja acontecendo, não tenha medo. Deus nos levantou para falar da sua verdade e dos seus caminhos. Que Deus abençoe você rica e abundantemente, que este dia lindo que Deus fez hoje, seja um dia especial para todos nós. E aproveitando, siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, que é o lugar em que nós estamos originariamente passando esta aula curta, para que o YouTube entenda que este conteúdo é relevante para você e fique te enviando toda vez que a gente colocar aqui na plataforma. Deus abençoe você rica e abundantemente. Você tem um dia muito abençoado, muito especial, para a honra e glória dele, em nome de Jesus. Amém.